Piroterrorismo. Artigo de Renato Rabelo. Com todos os olhos da mídia voltados para o incêndio no norte do Brasil desta última semana, o nome piroterrorismo me veio à mente, já que muita gente parece preocupada em encontrar culpados para o caso, sugerindo que este incêndio, em especial, não aconteceu por causas naturais. Esta é uma breve apresentação deste tema, já que o nome piroterrorismo não existe em nenhuma matéria publicada em língua portuguesa até agora, que vai adicionar às discussões mais uma nova modalidade de suspeito para a onda de queimadas que varre ônibus, pneus, casas, bandeiras, museus e agora florestas em nosso país. O piroterrorismo pode parecer um conceito novo para nós agora, mas este é um assunto que tem ganhado uma crescente atenção de estudos científicos e militares no exterior desde o início do milênio. O uso de incêndios florestais para prejudicar uma nação pode ganhar proporções semelhantes aos de uma arma de destruição em massa, sendo motivado principalmente por propósitos políticos abrangentes. O estudo de 2005 do Major Robert Arthur Baird, da Escola de Combate Avançado da Marinha Americana, chamado Piroterrorismo, a ameaça de incêndios florestais induzidos como arma de destruição em massa terrorista do futuro, referência 1, é um marco sobre o tema. Ele constata que a energia latente armazenada nas florestas de um país é um atrativo para grupos que pretendem causar um grande estrago, com a vantagem adicional de não oferecer muitos riscos e custos para o terrorista. Ao invés de usar armas complexas, caras, detectáveis e perigosas para o fabricante, como armas químicas e nucleares, a Al-Qaeda e outras organizações terroristas estão há algum tempo recorrendo a métodos indígenas para atacar os seus alvos. Dick Mangan, ex-presidente da Associação Internacional de Incêndios Florestais, escreveu também, em 2005, que índios americanos usavam incêndios para destruir tribos rivais e para lutar contra os europeus. Referência 2. Mostrando que o fogo é uma arma que sempre foi usada na guerra irregular e que ele só esteve fora do radar por algum tempo, mas está voltando com força total no século XXI. A tática dos incêndios é atrativa, em parte, por poder ser facilmente disfarçada de acidente, no caso de eventual descoberta dos responsáveis. A própria descoberta dos responsáveis também é dificultada por esta tática, já que tais incêndios, normalmente, só são detectados quando eles atingem maiores proporções, especialmente quando eles são iniciados durante a noite. Referência 3. O estudo do Major Baird, no entanto, vai mais além. Ele é bem objetivo em mostrar a diferença entre o incêndio criminoso e o piroterrorismo, ressaltando como este último consegue ser mais grave do que o primeiro. Enquanto o incêndio criminoso normalmente tem um alvo individual, sendo motivado por vingança ou para obter vantagem sobre um concorrente econômico, o piroterrorismo usa ataques incendiários para aterrorizar a população civil e coagir o governo a avançar pautas políticas ou sociais. O autor deste crime, portanto, sofre penas mais duras do que o do primeiro, já que, independentemente da dimensão do incêndio material que causou, o prejuízo imaterial na saúde mental dos civis e nas políticas de uma nação sempre atinge a população inteira. Um tipo enquadra como incêndio, o outro enquadra como terrorismo. No caso americano, o prejuízo causado pelo piroterrorismo é ainda mais crítico, já que a maior parte das suas casas é feita de madeira. A revista Inspire, da Al-Qaeda, certa vez disse que a maior parte das casas, na América, está na zona rural e que é difícil achar um lugar melhor para os incêndios do que os vales de Montana. Referência 4. Tendo o FBI descoberto já em 2004 que os estados de Utah, Wyoming e Colorado também eram vulneráveis ao piroterrorismo e foram alvos levados em consideração pelos terroristas. Referência 5. Em um passado não tão distante, os Estados Unidos já foram alvo deste tipo de tática. Cerca de 9.000 balões incendiários dos japoneses, chamados balões-bomba, foram lançados durante a Segunda Guerra Mundial contra a sua costa oeste,
o que lhes levou a observar incêndios florestais como uma séria ameaça e a tentar formular respostas adequadas a este tipo de incidente, com a prioridade de uma importante questão de segurança nacional. A devastação das chamas pode sobrecarregar os meios de supressão de incêndios, enfraquecer economias regionais, destruir infraestruturas essenciais, ocupar forças militares de prontidão e pressionar os líderes nacionais por mudanças políticas. Referência Byrd, 2005. Além disto, o piroterrorismo pode causar mortes humanas e prejuízos ilimitados à biodiversidade. A resposta clássica para esse tipo de ataque é a criação de campanhas para a prevenção de incêndios acidentais e para a participação da população na detecção prévia de focos de incêndio. Cartazes do urso esfumado, Smokey the Bear, foram criados nos Estados Unidos, especialmente para transmitir esse tipo de mensagem para a população. Hoje, existem mais meios para minimizar os problemas causados por incêndios florestais. O monitoramento de zonas de risco, com altas temperaturas, ventos fortes e baixa umidade, infraestrutura preventiva, alarmes, caminhos pré-definidos para a evacuação de emergência, sistemas anti-incêndio domésticos, melhor proteção para o transporte e armazenamento de materiais inflamáveis, entre outros, podem ser utilizados pelo governo e pela população para suprimir este tipo de crime. Mas estas são apenas medidas de controle de danos. A real prevenção do piroterrorismo reside na eliminação de grupos terroristas que aplicam esta prática e das ideologias ou filosofias que produzem estes grupos terroristas. Referência 6. No século XXI, alguns casos de piroterrorismo podem servir de exemplo para ilustrar do que estamos falando. Em 2003, a aldeia de Roquembrun-sur-Argens, na França, foi atingida por piroterroristas, matando 4 pessoas e destruindo 50 casas. Referência 7. Ainda em 2003, a Frente de Libertação da Terra e a Frente de Libertação Animal começaram a usar com frequência o piroterrorismo contra diversos prédios nos Estados Unidos, o que foi assunto de uma audiência no Senado americano em 2005. Referência 8. Em abril de 2004, Israel alegou que estava sofrendo uma intifada incendiária. Referência 9. De tantos ataques deste tipo se espalhando pelo país. Em 2007, o piroterrorismo derrubou o mercado de ações da Grécia. Referência 10. Ainda em 2007, o famoso caso dos incêndios florestais de outubro na Califórnia, nos Estados Unidos, foi uma série de mais de 20 incêndios florestais que matou 6 pessoas e danificou quase 100 mil casas, deixando um mistério de investigações não concluídas pelo caminho e um prejuízo bilionário para aquele país. Inúmeros outros casos de piroterrorismo são relatados ao redor do mundo até hoje em países livres. Este parágrafo, lembre-se, são pequenas amostras citadas em nome da didática deste novo assunto. Novo, pelo menos, para nós brasileiros. Muito embora seja tentador continuar falando sobre o assunto e sobre cada detalhe que ele toca, é melhor parar por aqui. Este pequeno artigo é apenas uma mera apresentação para dar o ar da graça, com bastante atraso, de uma tática que há algum tempo assola países livres e que pode estar atingindo o Brasil nesta semana. Vamos esperar para os próximos capítulos do caso para tentar descobrir se somos alvos de piroterroristas ou se a causa para os súbitos incêndios na floresta amazônica vem de outras fontes. Que todas as medidas necessárias sejam tomadas para nos livrar de tal vulnerabilidade. Até a próxima!